Agora, falando, né, do Corinthians, deu essa polêmica, porque tem isso, né, cara? Já é o quê? Já é o quarto jogador do Corinthians que vai para um podcast e fala mal do Vitor Pereira? Talvez até mais. Teve o Roger Guedes, teve o Fagner. Juliano E agora o Fábio Santos. Eu acho que é o quarto. É o quarto. O Fábio Santos, ele foi num podcast e ele disse o seguinte, a gente vai botar a arte aí, porque gerou uma polêmica grande. Ele fala, Vitor Pereira era horrível como gestor, mas tinha um trabalho de campo muito bom. Ele não faz questão de ser gestor. Grande dificuldade é que ele falava uma coisa para jogador e outra para imprensa. Ou seja, ele chamou o cara de falso. Ele falava uma coisa para o jogador e outra para a imprensa. Eu sempre procurei fazer essa gestão de dentro do clube. E o Vitor Pereira foi o cara que me deu mais trabalho. Escutava a reclamação dos mais experientes e do cara da base. A comissão era bacana demais. Eu via alguém puto da vida e os caras desabafavam comigo. Eu falei pro Vitor Pereira, você me dá bastante trabalho. Ele disse, foda-se pá, que é o que dizem lá os portugueses, dava risada. O Fábio Santos falou isso aí do Vitor Pereira e aí o Vitor Pereira, ele reagiu. Ele falou, o Vitor Pereira não costuma, né, responder essas críticas. Vai ver, do Fábio Santos ele ficou decepcionado. Porque ele disse o seguinte, colocando a arte de novo. Andou 8 meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica. De aparente boa relação com todos. E vem agora, após esse tempo todo, dar essa entrevista covarde. Por quê? Lamento dizer isso. Só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista. Parece que já é algo normal para esse senhor vir criticar treinadores. Não sei qual o objetivo de vir falar agora, mas certamente não será colocando em causa o meu nome e profissionalismo que vai conseguir dar o próximo passo na sua carreira. Infelizmente, para esse senhor e mais alguns, a única preocupação que tinham, olha isso, aí ele dá. A única preocupação que tinham era renovar contrato e irem renovando ano a ano para terem acesso a uma reforma dourada, passando a maior parte do tempo no departamento médico. Ele chutou o balde. Comigo não é assim. Vai para a corrida quem tiver andamento, quem tiver pernas para correr. E ele até me devia estar agradecido pela época que fez, porque eu geri da melhor forma aquilo que ele nos podia dar. E devo dizer sem qualquer problema, que fez uma época conseguida. Ou seja, bem realizada. Basta compararem com a anterior à nossa chegada e com a seguinte à nossa saída. Mauro, você sempre questionou essa situação desses jogadores do Corinthians irem para podcast, questionar o Vitor Pereira e atacar o Vitor Pereira. Pela primeira vez ele responde e ele foi na canela, né, Mauro? Ele tinha dado uma outra resposta um tempo atrás, não lembro agora qual foi o episódio, ele andou falando algumas coisas lá na imprensa de Portugal. Assim, eu acho que está muito claro que o Vitor Pereira, ele quis fazer uma renovação no Corinthians e isso mexeu com os jogadores antigos do clube. Você pode reparar que o Piton, quando ele treinava o Flamengo, o Piton estava no Vasco, o Piton ia lá abraçado no túnel, porque tinha chance de jogar, o que não acontecia talvez com o Fábio Santos. E ele falava muito dos miúdos, ele quis fazer uma renovação no Corinthians, ele colocou jogadores jovens para atuar, como no Flamengo ele colocou garotos para jogar também, né, na sua curta passagem, e isso acho que mexeu com esses caras, né? Jogadores mais antigos de clube, já em final de carreira, o Fábio Santos tanto que pendurou as chuteiras no final da temporada, e claramente isso gerou uma certa animosidade. A questão da gestão de grupo, aí tem uma questão que a gente pode dizer o seguinte, né? Quando os técnicos de fora vêm para cá, me parece que o grupo de jogadores, quando ele é muito, muito forte dentro de um clube, ele se acha em condições de ditar as regras e o cara tem que se adequar. Mas quando ele sai e encontra esse mesmo técnico lá fora, aí eles vão se adequar, porque eles sabem que ali eles não vão apitar, né? Você não está no grupo, né? Você é mais um chegando num grupo que já está formado. E nem sempre os técnicos têm essa habilidade. Mas se você parar para pensar, os técnicos portugueses que mais brilharam aqui não
negociavam, não negociam, melhor dizendo, um deles está aqui ainda, não negocia muito com o jogador, não. O Abel Ferreira manda. Dispensou vários. Ele manda. O Jesus mandava também, ponto. Mas conquistaram isso com resultados que deram a eles esse poder. O Jesus num curto período, o Abel já numa longa fase à frente no Palmeiras. O Vitor Pereira não conseguiu. Se ele conseguisse ganhar a Copa do Brasil e continuasse no Corinthians e tal, né, naquela final que perdeu nos pênaltis, ele ia sair de qualquer forma. Mas caso ele continuasse, talvez ele ficasse empoderado a ponto de pegar e falar, olha, não quero esse, tira e eu... Mas não foi o que aconteceu. Mas me parece muito claro, assim, que é uma coisa mal resolvida. E agora ele resolveu retrucar, né? Porque ele ficou um bom tempo calado, só tomando pancada. Tá na dele, ele retrucou, deu a versão dele. Esse assunto, acho que nem envolve mais tanto o Corinthians, que os dois estão fora, né? Um parou de jogar, o outro já está lá fora do Brasil, trabalhando em outro lugar. Mas acho que mostra como, vale para todos os clubes, né? Como é difícil você mudar quando você tem um grupo, né, que está muito fortalecido, como é difícil mudar. Como é difícil um técnico chegar e dar um outro rumo. Por isso também que no Flamengo ele trabalhou, ele teve dificuldade, o Paulo Souza, eles também erraram, cometeram seus erros, mas ele teve, o Paulo Souza teve dificuldade, e qualquer um teria. Agora tem uma Só coisa, funciona né, quem compõe. Tem uma coisa, na Europa, o treinador não tem esse negócio de gestor, né? Porque todo mundo fala que o Guardiola é marrento, que o Guardiola briga, que o Guardiola não fica sendo amiguinho de jogador. O Guardiola até com o Messi. O Messi queria voltar agora, ele falou, ó, eu vou querer que você trabalhe. Eu vou exigir muito trabalho. Não vem. Ele falou. A gente não vê na Europa esse lado gestor, né? Por que no Brasil tem que ter? Eu acho que o jogador brasileiro, em geral, ele é muito mimado, né? Mas ele vai jogar lá e tem que respeitar os caras. E ele tem que se adaptar. Alguns não ficam, né? Uma das razões talvez seja essa, em alguns casos. O cara não fica lá porque ele percebe que ele não vai ser paparicado, ele vai ser mais um. Quantos jogadores saem daqui com um status assim de ou revelação ou jogador importante? Gabigol é um. E aí chegar lá, você é mais um, cara. Você é mais um. O Gabigol, eu lembro que o colega lá da ESPN, o Antônio Chamor, ele entrevistou uma vez o Jonas. O Jonas fala. Não, ele entrevistou o... Ai, meu Deus, quem foi o técnico... Do Benfica era o Rui Vitória. O técnico do Gabigol na Inter, quando ele chegou. Acho que era o Frank de Boer, né? Frank de Boer, isso, holandês. Ele mesmo. Ele entrevistou uma vez, acho que foi durante a Copa do Mundo, enfim... Ele conseguiu fazer uma entrevista com ele e perguntou, foi uma coisa rápida, se não me falha a memória, assim, ele perguntou, o Gabriel, brasileiro, passou e ele falou, como é que é? Chegou aqui achando que era estrela, mas ele era só mais um garoto chegando e tal, não era... E é isso mesmo, chegou o Gabigol na Inter, legal, beleza. E aí, você acha que o Lautaro Martínez, quando chegou da Argentina, já chegou lá chegando? Não, ele chegou como um garoto que veio da Argentina, agora ele é o Lautaro Martínez. É o campeão do mundo, é campeão italiano, é capitão do time, é goleador, formou dupla com o Lukaku foi embora, ele continuou com outros jogadores ao lado dele, segue sendo... Ele já construiu e continua escrevendo a sua história num dos maiores clubes da Itália e da Europa. O Gabigol chegou e não ficou. Talvez tenha sido por isso também. Isso é muito comum, Mas aqui é o grupo, né? É o grupo... Cara, eu sempre vou citar isso. A entrevista do Felipe Luiz... no Charla Podcast, quando ele para de jogar e ele fala do Paulo Souza, ele e o Diego, aí quando diz tudo. O diálogo dele com o Diego sobre o Paulo Souza. É uma coisa assim muito clara. Não gostamos do cara, mas vamos jogar e tal. Claro que tem que jogar, você é pago para isso. Não existe isso. Entendeu? Enfim, é muito... É um vício, acho que, do futebol brasileiro. E muitas vezes eu acho que a gente acaba sendo muito tolerante com isso, né? E batendo muito nos técnicos. Às vezes, no caso do Corinthians, o Vitor Pereira, a saída dele foi conturbada. Ele tentou sair de uma situação e acabou falando algo que se voltou contra ele. Mas o trabalho dele foi bom. É só comparar com o que aconteceu depois. E as intenções dele no Corinthians me pareceram as melhores possíveis. Ele quis renovar o elenco. Foi a melhor campanha do Corinthians nos últimos anos. Ele tentou renovar o elenco. Ele tentou tornar o Corinthians um time mais jovem e com mais condição física, com mais condição de competir. Porque tinha vários jogadores muito veteranos ali. Tanto que saíram alguns agora no final do ano. Saiu mais gente. Saiu o Gil, né? Saiu o próprio Fábio Santos, parou de jogar. Saiu o Juliano, né? Quem mais? Foi pro Santos. Renato Augusto, você vê. Olha quantos jogadores. Saíram quase todos, né? Os que tinham que sair, que ele não podia renovar o contrato. O Fagner, com o contrato em vigor. O Cássio é uma outra história. O Cássio só sai de lá se ele quiser e tudo. É um jogador super especial, né, na história do clube. Mas os outros saíram. Todo mundo saiu. E tinha mesmo que renovar, tinha mesmo que sair. Né? Não tinha muito jeito. Mas acho que o trabalho dele foi bom no Corinthians. Ele é um técnico que é tratado como, é ruim, não é ruim. Ele é um bom treinador, que fez um trabalho possível no Corinthians. Né? Isso ficou mais claro com o passar do tempo. E no Flamengo ele foi muito mal, mas também acho que foi
Não teve muita ajuda não, né? É só lembrar, a queda dele foi naquele 4-1 vergonhoso, aquele jogo ali. Fla-Flu. Aquele jogo ali não tem... Aquele comportamento ali, aquilo não é coisa de técnico nenhum, gente. Aquilo é coisa dos jogadores que simplesmente não jogaram. Não jogaram. Agora o que havia entre eles... Agora tem que esperar um cara do Flamengo falar mal dele para ver se ele rebate. Aí de repente descobre o que aconteceu. Porque ele não fala, ele fica na dele. Tem que ir alguém pro podcast. Alguém fala, cutuca ele. Se alguém falar, Vitor Pereira, sabia nada e tal, de repente ele cai de pau lá e a gente começa a entender o que aconteceu. Mas para mim está muito claro isso aí. Farpas trocadas em função de um... Pô, esse cara está mexendo com uma situação que já está construída aqui, né? Nós somos jogadores importantes do clube. Aí começa a tirar e botar outros caras no lugar. Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Corinthians BR para não perder nada. Augusto Melo quer camisa alvinegra valendo 200 milhões de reais. Antes de assumir a liderança do Corinthians, Augusto Melo já estava agindo nos bastidores com sua estratégia de publicidade agressiva. O objetivo do presidente é aumentar a receita com patrocínios, mas ao mesmo tempo manter a camisa menos sobrecarregada. Atualmente, a camisa do alvinegro tem 8 espaços designados para patrocinadores. Em breve estaremos lançando um novo acordo de patrocínio, quase confirmado. Isso demonstra confiança. Nossa camisa terá um grande destaque, sem dúvida. O valor poderá ultrapassar 200 milhões de reais. Essa demonstração de confiança evidencia que estamos focados em grandes parcerias, declarou Melo durante uma entrevista ao programa Apito Final, da Rede Bandeirantes. A maioria dos acordos tem validade apenas até este ano, exceto o contrato mais extenso com o Banco BMG, nas mangas, o qual perdurará até o final de 2026. No total, sob a administração de Duílio, a camisa proporcionou aproximadamente 123 milhões de reais de faturamento para o clube, conforme declarou Sérgio Moro em uma entrevista ao GE. O recém-nomeado diretor de marketing do Corinthians mencionou que a equipe pretende aumentar a receita diminuindo a quantidade de espaços publicitários na camisa. Defendo a ideia da camisa sem manchas. No começo talvez não seja viável alcançar esse objetivo, no entanto, possuímos planos para gerar renda. Fiel, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vai Corinthians!